bem, voltamos então ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, e a gente estava conversando com o Paulo Bezerra, que é o diretor da Vigilância Sanitária, e obviamente não podíamos deixar de colocar em questão esse assunto tão importante agora, que é essa progressão geométrica e geográfica do Aedes aegypti, que agora não é só mais dengue, provoca a zika que provoca outra coisa, até a microcefalia também, o outro que é o... Chikungunya. Eu costumo dizer que é o Eduardo Cunha, ou não, Eduardo Cunha não, Chikungunya. Pois é. E aí eu dizia o seguinte, não é chegada a hora, Paulo, de todos esses organismos, todas essas instituições que zelam e tem que zelar pela saúde do povo, se unam de uma vez por todas através de um fórum ou de um grande organismo centralizado? Olha, não é chegada a hora, já passou da hora. Agora, veja bem, eu gosto de fazer determinadas comparações. Num país onde você está a menos de um ano de um evento mundial, todos os serviços de segurança do mundo tentando avisar o governo, até agora não se tem um comando para se prevenir contra ações terroristas para as Olimpíadas. Perfeito. Para as Olimpíadas, por exemplo, não é? Então, veja só. E aí, o que é que acontece? Eu ouço pela imprensa, a Polícia Federal preocupada e quem é que vai comandar e tal. A mesma coisa está acontecendo também, porque existe, Geraldo, se você sabe que você é um homem experiente, as vaidades. Claro. Então, cada um acha que deve ter o comando e que a sua política ou as suas ideias são as melhores. Mas enquanto fica nisso, morre gente. Quando fica nisso, morre gente. Então, isso aí é o que me preocupa. Porque nós temos o seguinte, nós temos várias frentes de combate e é como se a gente tem que unir para saber que muitas vezes uma frente de combate numa região, ela surta o efeito e outra região não surta. Isso. Entendeu? Tem uma cidade aí, se não me engano, em São Paulo, que eles estão desenvolvendo exatamente um mosquito geneticamente modificado. Certo. Entendeu? Ele cruza com a fêmea, só que ele não reproduz. Entendeu? E aí, quando chega no seu ciclo de vida, aquela fêmea, ela morreu e acabou. Porque é quem passa o problema é a fêmea, né? É a fêmea, entendeu? A fêmea é que faz a coisa. Ela é que põe os ovos e tal, essa coisa toda. E aquele ovo, quando ele põe aquele ovo na água, mesmo que aquele vasilhame seque, ou você jogue apenas a água, vire, jogue apenas a água, o ovo fica nidado, ou seja, colado ali. Entendeu? Se você não passar uma bucha, perfeitamente, ele fica. E ele pode levar até 400 dias. Agora você veja ou assim, mais, que se depois desse tempo todo jogar água, ele eclode. Muito bem. Então aí você me deixa mais à vontade ainda para falar exatamente naquilo que nós falamos. E os lugares públicos, que ninguém sai por aí limpando com bucha, pneu de carro, não sai por aí limpando com bucha, aqueles tambores vazios que ficam cheios d'água, e muito menos as piscinas largadas, abandonadas e vazias, as caixas d'água sem tampa, e por aí vai. Geraldo, veja só, na minha modesta opinião, isso só se resolve quando você impuser uma lei que doa no bolso dos responsáveis. Exatamente. Porque, veja só, eu faço esse desafio. Eu duvido que alguém me pegue, entendeu? Dirigindo sob o efeito do álcool. Perfeito. Entendeu? Muito embora que a lei é dracônica demais, né? Você, de primeiro, caçava marginais e agora você praticamente colocou os marginais com os cidadãos tudo no bolo só. No bolo só, é verdade. Entendeu? É verdade. Tem outros países que ainda admitem uma... Mas não vamos entrar nesse problema, porque o problema é o mosquito. Então, veja só, se você não tiver como aplicar uma multa, que é aquilo que dói no bolso, que vai no bolso do cidadão,
não vai Mas resolver porque ainda também esse fica problema. difícil de identificar, Paulo. Não fica, Como é que você identifica, por exemplo, a grande quantidade de coisas na rua? Sim, Não mas identifica. sim, você não identifica, mas você vê o seguinte: você tem um logradouro público e está ali, e você encontra um mosquito ali, entendeu? Multa a prefeitura. Sim, ou a prefeitura ou aquele órgão que está responsável. Sim, tudo bem, mas aí é que a coisa tem que ser guerra. Sim, mas é uma guerra. E não é uma guerra de uma cidade, é uma guerra de um Sim, país. É uma guerra de um país. É um entendeu? problema muito É uma sério. guerra de um Isso país. não está sendo discutido Porque sob essa eu ótica. tenho a impressão o seguinte, que o pessoal vai chegar a discutir exatamente pela quantidade de pessoas, de crianças, que está nascendo com a microcefalia. Exatamente. Então o pessoal vai começar a ver isso com outros olhos. E já está começando. Já está começando. Já está começando. Eu vejo a Secretaria de Saúde, entendeu? As reuniões já com isso. sob o comando da secretária, entendeu? Altamente preocupado com isso, entendeu? Tem pessoas já destinadas só para isso, para congregar aquilo que você falou, um grupo, entendeu, de combate. Mas esse grupo vai ter que ser muito maior, é como aquela sua ideia, tem que ter um comando supra, entendeu? Um comando nacional com os desdobramentos para os estados. Perfeito. E aí para os municípios. Exatamente. E começar com altíssima responsabilidade. com altíssima responsabilidade, porque a coisa não é brincadeira não, minha Olha, gente. A coisa está aí. eu vou bem além. Eu acho que a guerra que tem que ser feita, ela é imensamente maior do que a que nós acabamos de citar, que é a guerra da lei seca. É muito maior, ela tem que ser muito maior. Ela é uma guerra de milímetros. Ela chega a ser uma guerra de milímetros. E é uma guerra até certo ponto microscópica, né? Microscópica. Você às vezes precisa colocar uma lente para ver se tem, se não tem e tal, essa coisa Mas toda. vamos aproveitar, meu querido Paulo, aqui a sua presença, porque vem aí as festas de fim de ano. E eu sei que você faz algumas recomendações, não só para restaurantes, mas uma série de coisas. Você faz recomendações em relação à vigilância sanitária nessa coisa. Todo mundo vai para a rua, todo mundo quer se divertir, todo mundo quer ir para ou festas de fim de ano na rua, ou para os restaurantes e por aí vai. Quais são as regras? Olha, a recomendação é o seguinte: procure o restaurante da sua confiança. Com certeza. Bodega do Sertão, por exemplo. Veja só, quando você procura um restaurante da sua confiança, você tem certeza que a comida é boa. Isso. E que se você só vai ficar doente se você exagerar. Claro. Né? Claro. Como todo exagero, entendeu? Tem suas consequências. Exatamente. Mas é aquela dica que eu sempre digo aqui, mas eu vou reprisar porque sempre com a reprise é porque a pessoa vai aprendendo. Quando você entrar no restaurante, eu vou lhe dar uma dica. Vá ao banheiro. Você já sabe. Eu sempre faço isso. Pois é, vá ao banheiro. É incrível. Se o banheiro for higiênico e tiver higienizado, você tem a possibilidade, 90% o restaurante é bom, é higiênico. Perfeito. Se puder dar uma passadinha na cozinha, já tem alguns estados que você pode... Entendeu? Pedir para ver. Pedir para e eles não podem negar. É verdade, entendeu? é verdade. Mas dá uma entradinha na cozinha, que é um direito seu. Você vai se alimentar daquilo, você está pagando. Lógico, perfeito. É aquele contrato tácito. Eu te pago com dinheiro bom e você me dá uma comida boa. A outra coisa que eu sempre recomendo nessa época de festa, a maioria está de férias, é exatamente com a comida de rua. Eu tenho um exemplo para lhe dar, vamos lá. Pois é. Então, eu vejo muita gente na beira da praia tomar uma cachaçinha. Isso. Num litro. No litro? Não, num litro, sem rótulo. Sim. Porque como eles não podem vender no carrinho bebida, entendeu? A bebida alcoólica, a bebida destilada. Sim. Entendeu? Então eles tiram o rótulo, botam às vezes dentro de uma garrafa PET, uma coisa ou outra. Só que você está tomando uma coisa que você não sabe o que é. Não sabe o que é, exatamente. E que se você, até que essa bebida fosse uma bebida normal, mas se você se intoxicar por algum motivo, você nem sabe dizer ao médico que bebida foi. Que bebida foi. Tem que tomar um cuidado danado. Tem que tomar um cuidado. Ontem aconteceu um negócio curioso. Eu passei esse fim de semana, diga-se passagem, maravilhoso, esse fim de semana longo, no Iloa,
ali na Barra de São Miguel, e aproveito para mandar um abraço para a Helena, para o Felipe, porque que atendimento, que serviço de primeiríssima nós tivemos durante 4 dias lá. Excelente. Vamos abraços também para o meu querido Caio Porto, do Caio Mar, que está reformado cada vez melhor, e também para o pessoal do bar, o meu querido Fera e a Patrícia, que fazem também uma coisa maravilhosa ali. Bom, mas o que eu ia contar, na volta, você conhece Lambreta? Conheço. Conhece. Na volta, meu filho disse assim, pai, vamos comprar uma lambretinha? A gente saiu aí por volta de meio-dia de ontem. Vamos pegar uma lambretinha para a gente comer em casa? Vamos. Lambreta tem um segredo. Você bota ela para ferver e ela sobe e abre. Se ela não abrir... Aí eu parei, e digo, ó, meu filho, é perigoso, gente, mas parei na beira da estrada. Tem lambreta? Tem. Quanto é? 50 por 20 reais, me dê. Aí 50. Botamos lá na coisa, levamos para casa. Sabe quantas abriram? 3. Agora, se você não sabe um negócio desse, mete a faca e começa a abrir, Pois é. você morre no dia seguinte. Você pode ter uma intoxicação Muito grave. Muito grave. É o que eu digo sempre. Por exemplo, ao viajante, ele vai aqui, vamos supor, aí ele vê num banco, num tamborete, né, num prato de ágate, estambocadozinho, geralmente, né? Aquelas lagostinho e tal, vermelhinho e tal, essa coisa toda. O problema é saber se aquele lagostinho é do dia anterior ou, como a gente chama de ontem. É verdade. Entendeu? Aonde ele estava conservado. É verdade. Agora, se você confia naquele local, que você conhece o pescador e tal, aí isso aí é outra história. Então, isso aí você pode ser evitado. E a comida aí da praia, evite o acarajé, que é gostosíssimo. Mas tem que ser num lugar certo. Agora, veja a cor do óleo. Perfeito. Ela tem que estar aquele amarelo, exato. Não o preto, tal, né? Agora, aquele preto que já completou o aniversário. Exatamente. Entendeu? Aquilo ali não é mais óleo. É verdade. Porque quando sai aquela fumacinha, é porque ele já era. Então, aquilo ali tem substâncias cancerígenas. Exatamente. Então, evite aquilo ali. E outra coisa, se a pessoa que estiver servindo é a mesma que está recebendo o dinheiro e passando piorou, porque o nosso dinheiro é 7 vezes mais sujo do que o dinheiro Sem de dúvida. Países aí mais civilizados. Paulo, hoje nesse fizemos sentido. um programa diferente. Pois é. Hoje você foi assim, formidável no esclarecimento de um assunto que está sendo altamente discutido no país inteiro. E eu realmente, quando chamei você, pensei nisso. Eu digo, eu vou explorar um pouquinho o Paulo em relação a isso. Mas, sobretudo, para dizer, vamos levantar uma bandeira, vamos levantar a bandeira. Se cada bandeirinha for levantada, a gente chega a um bandeirão. Chega. Não é? Aí a gente vence a guerra. Vence a guerra. Não é isso? Tranquilamente. Batalha por batalha, não tem problema. Obrigado, Paulo, por ter Eu vindo. é que lhe agradeço e vamos fazer todo o esforço junto com as autoridades, entendeu? Sem cores partidárias. Perfeitamente. Entendeu? Povo e governo. Exatamente. E forças armadas e quem puder vir. Exatamente. Entendeu? E quem souber rezar também vem e Com reza. certeza. Mas vamos todos lutar, porque aí a gente vence. Se quiserem aprender, uma boa oportunidade de aprender o que é democracia é com isso. É com isso. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Não é isso? Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês agradeço. também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, eu calo minha boca porque o encontro está marcado.